Masaru Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de verão que foi concluído e você provavelmente sentirá saudade se você acompanhou, pelo fato do que é um anime que se você não acompanhou, você vai acompanhá-lo a partir de agora tendo visto esse vídeo, pelo fato de que se você gosta de musculação, se você quer ter, digamos que uma vida saudável, se você é um amante de fisiculturismo, se você ama músculos, você vai se apaixonar por esse anime que apresentou tudo isso sobre academia e musculação. É um anime que sem dúvidas eu me diverti acompanhando, eu acho que ele é muito informativo e a forma como eles se introduzem o ecchi é genial, então para todo caso você tem que assistir. Mas qual é o nome desse anime, Haru? Então, o nome se chama Dumbbell Nankiro Omoteru. É um anime perfeito, eu acredito, que para você que gosta de ter uma vida saudável ou se você deseja ter uma vida saudável. E se você tem preguiça de ir para a academia, você vai ver umas dicas que esse anime dá, mas não sobre a sua preguiça, e sim umas dicas de exercícios que você pode fazer em casa, além de várias outras coisas que eu vou apresentar no vídeo. Para todo caso, se você já assistiu esse anime, quero que você me diga nos comentários e dê like no vídeo. Para todo caso, vou falar um pouco sobre ele, porque como eu falei, todas as personagens são legais e a forma como foi feito o ecchi em cima delas foi incrível. Para todo caso, vou falar como foi, o que eu achei, o que eu gostei desse anime. Então, vamos falar de Dumbbell Nankiro Omoteru. E se eu falar o que eu achei da história, quais são meus personagens favoritos, não se preocupe por conta que eu vou falar sobre o que se trata. Então, acompanhamos a protagonista Hibiki Sakura, que é uma jovem que está em sua juventude e está aproveitando, e acontece que ela, como toda boa garota, digamos que na sua adolescência, deseja ter um namorado, deseja ter um corpo belo, mas ela ama comer, sério, tipo, quem não ama comer, né, uma comida deliciosa, tipo um takoyaki, um yakisoba, um ramen, não é mesmo? Então, acontece que ela ama comer, e acontece que toda comida boa, ela, tipo, quer devorar, e acontece que isso faz com que ela engorde, então sempre que ela vai pra balança, ela fica meio que brava, e vemos que as palavras de sua amiga cortam o coração dela, por conta que a amiga já fala, você engordou de volta, e tipo, isso vai meio que cortando a pessoa, ninguém quer ouvir isso. Então vemos que ela decide, digamos que mudar a rotina dela, ela quer agora até o verão ter um corpo belo e quer arranjar um namorado, e para isso ela se inscreve na academia Shiraverman, que é uma academia que é a maior academia, digamos que do mundo, uma academia bem conceituada, uma academia tipo onde você segue o caminho macho ou mesashi. Se você quer ser, digamos que um mano maromba ou um fisiculturista, você vai para essa academia, é meu conselho. Então acontece que vemos que ela entra lá, só que ela não tem tipo esse ideal, pelo menos no momento, ela só quer ir pra academia pra queimar as calorias e ter um corpo belo. Então vemos que acaba que ela encontra uma amiga, ou melhor dizendo, uma colega, uma companheira da Gakkou dela nessa academia. E vemos que ela não iria entrar na academia até então, ela estava pensando. Só que essa amiga dela, ou melhor dizendo, essa colega, ela é tipo fascinada por músculos. É a melhor personagem. A Akemi, meu amigo, sem dúvidas é a wife da obra. E acontece que essa amiga insiste e consegue convencer ela. Só que acontece que o que também deu pra fazer com que ela entrasse na academia foi o Macho-san, o Naruto. Acontece que vemos que após ela vir para ele, ela acha ele um príncipe encantado. Só que as aparências enganaram após segundos. Mas vemos que após ver a insistência de sua amiga, ela decide se inscrever e vai continuar nessa academia. Então, pra você que não viu a história, é isso. Se você não quiser receber spoiler, já disse o que você precisa saber. Pra todo caso, é uma obra muito boa. Eu particularmente gostei, tá aí minha recomendação. Então, espero que você veja caso você não tenha visto. Mas continue no vídeo se você não tem medo de spoilers, por conta que eu vou falar o que eu achei, quais são meus personagens favoritos. E pra você que viu o anime, me diga aí o que você achou da obra. Vai sentir muitas saudades? Qual é a sua waifu e o que você acha do Macho-san? Pra todo caso, vamos logo falar então, porque eu tenho muita coisa que eu quero conversar com vocês sobre essa obra. É genial por vários motivos. Pelo fato do que você apresentar, digamos que musculação, academia em uma animação e deixar em um tom divertido não é fácil. Então, primeiro, o mangaka, o autor, está de parabéns porque fazer isso em um mangá não é fácil. E o anime está de parabéns por ter ganhado um público, porque eles fizeram de um jeito legal, porque o anime ainda consegue, né, digamos que dar mais emoção, tem trilha sonora, tudo. Mas o mangá, meu amigo, não é tão fácil assim, então o mangaka tá de parabéns por ter dado um jeito criativo na história e ter conseguido fãs, porque eu já sou um fã, eu acredito que eu vou acompanhar o mangá daqui a um tempo. No momento, ainda eu estou pensando. Mas pra todo caso, o que eu mais gostei da obra? A forma como introduziram o ecchi. Eu ainda não me lembro se eu falei logo no começo do vídeo, mas a forma que eles fizeram, digamos que de colocar as waifus fazendo, digamos que o exercício, o Macho-san ensinando, falando konnichiwa,
Nissan, e daí, tipo, os tradutores ainda aproveitavam e colocavam o Mano Maromba. É muito engraçado, tipo, o tradutor não presta, eles colocam de jeito que fica muito engraçado. Todo o meu respeito e consideração pelas fansubs, vocês são incríveis. Mas eu acho incrível pelo fato do que a gente viu que a forma como o personal trainer, digamos que o Macho-san falava como deveria ser o treinamento, foi legal, porque ele mostrava depois, digamos que como o corpo da pessoa iria ficar. E assim, as waifus que sempre faziam o exercício ou demonstravam e depois mostravam em uma forma de eti como estava o corpo dela, a constituição, a beleza. Então a forma de eti foi de uma forma que você acha grandiosa, de respeito, de se admirar, porque não é todo anime que consegue fazer uma forma de eti que fique tão legal de se assistir. Então, na minha opinião, é um anime que eu recomendo, mesmo que você não seja tão fã de eti, dá uma chance pra esse anime. E se você é fã de eti, vai ver esse anime porque você vai se divertir muito, é muito legal. Pra todo caso, gostei dessa parte, eu acho que a introdução de eti foi genial, incrível, espetacular. Agora vamos falar de outros pontos da história que eu devo reconhecer que eu gostei bastante. Eu admito que eu aprendi muito com esse anime e acredito que você também deve ter aprendido algo, por conta que esse anime ele nos ensina vários tipos de exercícios. Se você ainda é aquela pessoa que, Haru, mas eu não tô ainda muito afim de ir pra academia, então veja mesmo assim, por conta que ele mostra vários exercícios que você pode fazer para a sua casa, ou melhor dizendo, em sua casa. E são exercícios simples, como por exemplo, eu nunca descobriria que há vários tipos de flexões. Eu fui aprender com esse anime, eu reconheço, eu aprendi muita coisa com esse anime, e eu gostei bastante disso, por isso eu quero uma nova temporada, por conta que há várias flexões, e a obra apresentou vários tipos, mas a que eu me recordo mais agora para falar com vocês é a flexão reversa, um tipo de flexão que você só precisa de uma cadeira ou da sua cama para dar apoio. Para você ter ideia, olha a facilidade de fazer uma flexão dessa forma. E eu não lembro agora o que ele resolve, mas acredito que é a área em torno do abdômen ou dos músculos do braço. Mas é um exercício muito bom, se você ver o anime você vai lembrar para o que serve a flexão reversa. Para todo caso, além dessa flexão, quais são outros exercícios? Se você, digamos, subir 400 degraus, seja subir e descer da sua própria casa, você vai gerar um resultado de perda de calorias do que você faria em 15 minutos de caminhada, para você ter ideia. Você nem vai precisar sair de casa para perder caloria andando. Você pode só subir e descer degrau da sua própria casa. Olha a facilidade, olha que exercício bom. Particularmente, foi perfeito isso e é claro que eu ia ressaltar, porque são os exercícios que eu mais me recordo e que eu queria falar com vocês, porque são os que eu acho que eu gostei. Exercícios fáceis, afinal dá para se fazer em casa. Mas para todo caso, foram alguns que eu queria ressaltar com vocês. Vamos falar agora de uma parte muito interessante, porque não tem como não ressaltar isso. Vamos falar sobre os personagens, que eles são a melhor parte da obra, não é mesmo? Vamos começar ressaltando, na minha opinião, a waifu da obra é minha waifu. Você pode considerar outras, pode considerar a Sakura, mas para todo caso, eu considero a Akemi a melhor. Por conta que vê a paixão dela, o fervor, digamos se macho ou mesashi, siga o caminho macho, ela quer seguir esse caminho, por isso que ela convence a Hibiki a se juntar, é muito bom, por conta que toda competição que envolve músculos, ela fica babando, e se ela descobre que não vai ter a competição, ela fica muito triste, como aconteceu, digamos que no final da temporada, que ela foi, digamos que, como eu posso dizer, para uma ilha lá em Tóquio, por conta que ia ter, digamos que um concurso de meio que fisiculturismo, de amostra de músculos, e acontece que quando ela viu que acabou, que não iria ter, ela fica decepcionada. Vemos que a decepção surgiu, mas logo em seguida a animação voltou, porque se você participasse do concurso, você ganharia, digamos que um DVD mostrando as outras competições, você ganharia proteína, então isso para quem é uma amante e para quem quer seguir o caminho macho, é claro que iria render, então ela volta toda animada para ser a ganhadora disso, foi muito bom. Pelo todo caso, ela é tão viciada que na competição lá, do sorteio que a Sakura ganhou, a camiseta da academia Shirvaman, ela ficou impressionada, ela ficou babando, e a Sakura nem ligou, mas ela falou, uou, essa é a camisa sagrada, que só existe 4 no mundo, e estão assinadas pelo grande boss, pelo grande Macho-san. Então acontece que a Sakura deu pra ela e ela se apaixonou, tanto que você vê a ending, mostra ela com os halteres e tipo, ela tá babando. Então, particularmente, eu gostei muito da Akemi e sem dúvidas é a minha waifu da obra. Mas já tendo falado dela, vamos falar das outras waifus e do nosso querido Macho-san, é claro. Mas agora vamos ressaltar a nossa querida Tachibana Sensei, a Sensei Ero Cosplayer, por conta que, sério, não tem como não ressaltar. A gente viu que ela decide ir para a academia, digamos que para ter talvez uma vida saudável e para perder peso
peso, porque como ela é uma cosplayer, digamos que ela tem que ter uma imagem boa para fazer os photoshops. Provavelmente quem é cosplayer deve entender sobre o que eu estou falando ou sobre o que o anime vai apresentar. Mas acontece então que para ela, digamos que conseguir entrar no traje, ela teve que fazer, digamos que vários dias nessa academia, e assim ela decide ficar lá para sempre continuar em forma e ter uma vida saudável. Só que o que acontece é que quando ela vai pra academia, ela não sabia que ela iria encontrar as alunas dela, e ela fica meio que com vergonha, mas ela não conta, digamos que ela é uma cosplayer, porque para ela seria o cúmulo, tipo, se as alunas descobrirem que ela é uma hero cosplayer, que tipo, era uma cosplayer de trajes meio que sexys, porque a gente sabe que cosplayer tem de vários tipos, não é mesmo? Então acontece que a gente viu a Tachibana Sensei, ela foi daí, escondeu esse segredo, até que uma das suas alunas, a Zina, descobriu isso. Mas sobre a Zina eu já falo. Então acontece que é uma personagem legal, a gente viu que ela guarda esse segredo, a gente viu que ela vive fazendo cosplay, se ela pode fazer em qualquer oportunidade, se ela pode se vestir de estudante, ela faz. A gente viu isso na obra quando os alunos, digamos que do ensino médio ou do ginásio, acho que é a mesma coisa, eles têm, digamos que o passe livre, eles podem, digamos que ficar o dia inteiro no parque, só por ser um estudante. Ela veste o traje de estudante e se passa por uma, porque ela é bem jovem, então ela conseguiu enganar as autoridades do parque. E o mais engraçado foi que no final ela encontrou, digamos que a sua outra colega, a sua outra companheira, que é uma sensei também, a Aina. Então eu ri demais porque foi muito engraçado. Então Tachibana Sensei, uma das melhores waifus da obra. Falando rapidamente sobre a Ayaka e a Gina. O que acontece? A Ayaka é aquela amiga da Hibiki desde o começo, é aquela amiga que é viciada em filmes também, como a protagonista, e acontece que ela é uma boxeadora por conta que isso já vem da família dela, digamos que ela tem que cuidar, ela tem esse dever, essa obrigação, então mostra que ela já tem um bom preparo físico, ela tem, digamos que uma boa constituição, porque ela é meio que obrigada a sempre ter que ajudar, digamos que nesse negócio da família. Mas pra todo caso, é uma ótima amiga da protagonista, a gente viu isso, não é minha waifu, mas é uma personagem que é querida, então acredito que pode ser a waifu de muitas pessoas, por isso estou ressaltando ela. Agora falando, digamos que da Gina, sério, a Gina é a melhor waifu da obra, tirando a Akemi, por conta que é aquela personagem que a gente só foi ver, digamos que na metade da obra, ela foi guardada só para aparecer a partir do episódio 6, e vemos que quando ela aparece, ela rouba a cena, pelo fato do que a gente viu que ela tem como hobby queda de braço, eu acho que é assim que se diz. Então vemos que quando ela foi derrotada pela protagonista, ela decide se mudar, porque ela era da Rússia, ela decide morar no Japão só para que ela estude a Hibiki e para que ela tenha a sua vingança. Ela, pra você ter ideia, meu amigo, ela como foi fazer intercâmbio, ela decide morar na casa da Hibiki. Então, sério, foi muito engraçado a forma como a Hibiki percebeu tudo isso. Mas para todo caso, vale ressaltar, ela tem essa vingança, ela tem esse hobby, mas é uma grande amiga da Hibiki de todas. Então é uma personagem que eu gosto muito e admiro, pelo fato de que ela também ama animes, doramas, e ela que descobriu o segredo da Tachibana Sensei. E quando ela descobriu, a gente viu que a cosplayer Sensei já ficou implorando, falou: eu faço o que você quiser, mas por favor, não conte esse segredo, você é tão altruísta, como você não quer que eu obedeça a qualquer coisa que você me mandar? E daí, digamos que a Gina já fala: como assim? Que tipo de vida você teve para estar implorando? Então ela só pede, digamos que para passar o dia junto e para elas irem para Akihabara. Então acontece que vemos que só foi isso, mas ela descobriu o segredo facilmente. Então foi muito bom isso e eu tinha que ressaltar. Para todo caso, acredito que tendo falado dessa parte, vamos falar agora do Macho-san e da nossa querida protagonista, a Hibiki Sakura-san. Agora vamos falar do verdadeiro protagonista da obra, porque se você viu o anime, você sabe do que eu tô falando, meu querido jovem, minha querida senhorita. Vamos falar do Macho-san, nosso querido Naruto-sama, considerado o Gote, o Kami no Masuro, por conta que a gente viu, ele tem carisma, é cativante, é informativo, então ele é o personagem perfeito para roubar a cena da protagonista. Não é à toa que a gente viu que teve um episódio que foi focado, digamos que na trilha, numa excursão escolar que não era na academia, e acontece que vemos que mesmo assim ele aparece, pelo fato de que mostram, digamos que, como eu posso dizer, ele no bar, digamos, de Wayne, e ele vai tomando Whey, e ele tem, digamos, a decisão, ele fala, o de baunilha é melhor. E depois, nesse mesmo episódio, para mostrar o que ele estava fazendo, ele ficou preocupado que o Whey dele acabou, mas daí os companheiros macho compraram mais para ele. Então foi muito divertido, porque ele tem o foco dele, digamos que todo episódio, a gente viu que os momentos que ele parecia ser aquele cara informativo que sabia de tudo, lá no show de talentos, na audição de Idols, ele parecia, na verdade, quase ser um stalker, e ele ficou orgulhoso, porque você deve imaginar o que as waifus fizeram, digamos que numa
audição de idols. Sim, exercícios de academia. Então foi muito engraçado aquele episódio. Mas pra todo caso, ele que falou lá pra aquele cara que estava observando tudo, que depois virou o foco dos episódios finais. Então foi muito engraçado ter visto que ele que mostrou tudo como era. Pra todo caso, o que eu posso, além de ressaltar, eu falei que ele é considerado o deus dos músculos, né? Pelo fato de que o mentor dele, que é feito uma piadinha com um ator americano, você vai notar isso, meio que organiza um evento no Nippon e convida, digamos que os melhores fisiculturistas do Nippon. E acontece que o Naruto, tipo, tá lá, ele vai e se apresenta. E ele só mostra, ele mal faz uma pose e tipo, é uma luz tão lembra as pessoas se despindo em Shokugeki no Soma, pelo fato de que só de ter feito uma pose de fisiculturismo, ele mostrou, digamos que o poder imenso dele. É como a Akemi falou, ué, mas eu achei que eu estava sem roupa? Então foi muito engraçado dessa forma, eu acho que foi uma referência a Shokugeki no Soma, eu posso estar errado, mas foi uma cena bem divertida e eu queria ressaltar porque mostra o poder de um Kami. Não é à toa que ele ganhou porque todos reconheceram e se curvaram perante a sua força. Então eu tinha que ressaltar porque eu gostei muito. Mas acredito que eu falei quase tudo que eu queria do Macho-san. Agora vamos falar um pouco da nossa querida protagonista, a Hibiki Sakura-san. Mas agora vamos falar da protagonista da obra, vamos falar da Sakura-san. Pelo fato de que ela é incrível. Digamos que se ela tem um objetivo em mente, a determinação dela é enorme. Não é à toa que foi mostrado na competição de queda de braço. Ela queria o dinheiro para comprar, digamos que o Home Teacher, e ela conseguiu. Não é à toa que ela mostrou, digamos que a forma Gon adulto, digamos que de Hunter x Hunter, porque sério, se você notar, se você viu Hunter x Hunter e você vê esse anime, você vai ver as formas, ou você vai se lembrar de uma referência a Hunter, ou você vai lembrar de uma referência a Jojo, porque sério, a forma como eles fizeram é aqueles shounen, digamos que o corpo bem, digamos que constituído, bem musculoso, então foi muito engraçado a hora que ela estava competindo e ela mostrou a verdadeira força dela. E é aí que surge, digamos que a paixão dela, a rivalidade pela Hibiki, porque ela perdeu claramente, porque ela viu que a força que a Sakura exalava era enorme, e assim ela perdeu e a Sakura conseguiu o dinheiro. Só que podemos dizer que ao invés de ser uma forma do Gon adulto, de ser uma forma de Jojo, podemos dizer que é o estado mental macho, por conta do que? Ela começou a perder, digamos que as roupas. E vemos que as roupas estão começando a ficar rasgadas, se despindo, ou seja, a Sakura está entrando no estado macho indiretamente, e isso está sendo a melhor coisa. Como a Tachibana Sensei falou, ela está cada vez mais virando uma sobre-humana, o que quer dizer que talvez numa segunda temporada a gente veja realmente ela nesse estado macho? Não sabemos, mas o que podemos dizer é que durante o episódio da queda de braço, até o Macho-san quis competir com ela, por conta que a viu que ela mostrou, digamos que o poder dela, que a academia anunciou essa competição e daí ela decide se inscrever para ganhar o dinheiro. Então foi montado, digamos que uma simulação de como se deve fazer a queda de braço, tanto que foi aí que mostrou a postura correta, que usar só o braço não ajuda, o bom é você usar, digamos que o seu corpo inteiro. Então é mostrado direitinho a forma. Sakura fica em posição e ela derrota a amiga dela de uma maneira facinho, que era uma boxeadora. Então acontece que todos ficam surpreendidos e a Akemi já quer competir contra ela, como ela fala, Sasuga Hibiki. E vemos que quando ela mostra a pose, quero ver você me derrotar agora, acontece que o Macho-san só aparece na frente, arregaça a blusa e fala, vamos nos enfrentar agora. Então ele só entra em posição, ela também, e foi muito engraçado, pelo fato de que o Macho-san tava realmente determinado, ele estava com uma força, eu não vou perder pra uma garota, tipo, era isso que ele pensava. E ele ficou impressionado, porque ele sentiu a pressão muscular dela, e ela sentiu que ela se estivesse lutando contra o mundo inteiro, então foi um confronto muito engraçado, pelo fato de que ele realmente venceu, só que ele falou que levou isso a sério, então foi a melhor parte, porque ele rasgou uma parte da roupa dele, então sério, foi a cena mais engraçada da obra e que eu tinha que ressaltar, mas se você assistiu, me diz o que você achou, porque sério, eu tô rindo, eu tô me lembrando da cena agora, mas acredito que eu falei um pouco da Sakura, ela tem uma determinação enorme, mas o fator dela, digamos que não emagrecer, é porque ela come toda hora, só que vimos que no final da obra, ela finalmente foi para a balança e ela conseguiu ficar feliz porque ela viu que está entrando no peso que ela queria. Então, pelo menos isso. Ela não conseguiu o kareshi que ela queria, mas ela está conseguindo ter um belo corpo. Mas, tendo falado da Sakura, vamos falar agora de outras partes
quais cenas eu mais gostei da obra. Só ressaltando algumas coisas sobre a obra ainda, eu acredito que aquele dia de luxo, ou melhor dizendo, o dia de lixo, é muito interessante pelo fato do que é um dia que para você que está fazendo certas dietas alimentares, você pode comer de tudo no dia de lixo. Esse dia você pode se empanturrar porque o seu organismo tem que achar que você ainda está se alimentando desse tipo de comida todo dia. Ou seja, você pode comer batata, macarrão, hambúrguer, pizza. Então você pode comer de tudo que você quiser nesse dia de lixo, só que é só em um dia, porque o resto da semana daí você obedece. Isso é muito usado quando você está começando a fazer uma dieta, então eu gostei bastante de ver isso. Para todo caso, eu queria ressaltar, e vimos que a protagonista não aprendeu muita coisa sobre isso. Sobre os episódios finais, o que eu posso dizer, a gente viu o festival de Natal e de Ano Novo, e foi muito legal ter mostrado isso, por conta que mostra, digamos, que teve a passagem de verão tudo, a protagonista não conseguiu cumprir os seus objetivos naquele momento, mas vemos que no festival de Natal elas conseguem conhecer alguns garotos, e esses universitários que elas conhecem, até a Tachibana Sensei conhece, são, digamos que macho-san e já possuem namorada, então acabou pra elas, porque eles são macho e elas não gostaram, por mais que achassem simpáticos e ainda prometidos, então acontece que acabou pra elas, né, mas pra todo caso foi muito legal. E o episódio final foi aquela competição, porque a gente viu daí que eles conseguiram fazer uma ligação lá do Jason, daquele produtor lá da audição de Idols, ambos queriam, porque eles tinham a obrigação de fazer com que todos fossem ao sucesso, o Macho-san, as garotas, então acontece que eles ficaram como náufragos, eles quase morreram no meio do mar, e foi muito engraçado daí, digamos que o mentor do Macho-san ter chegado na ilha e ter salvo eles, foi bem bacana essa parte. Mas a competição final foi muito boa pelo fato de que a gente viu a outra habilidade da Hibiki, a habilidade de boxeadora mundial dela, que a irmã da Ayaka quer fazer com que ela entre. Pelo fato de que ela tem uma pose toda, tipo, um poder que é um prodígio. Só com um soquinho ela consegue arrancar, digamos que aquele... acho que é luva? Não é luva, mas é aquele negócio que o boxeador usa pra você bater. Eu não lembro bem o termo. Ela derrubou aquele saco. E acontece que vemos que foi isso. Tipo, ela empatou com a Kemi, ia ter uma final, e ela perde pra Kemi por falta de fome. Então foi muito engraçado. A Kemi meio que fica assim, caraca, eu ganhei, mas ela nem levou a sério, por conta que ela tava com fome. O que aconteceria se ela tivesse total, digamos que um full power, por conta que todas as competições que elas competiram, ou a Kemi ganhou, ou digamos que a protagonista não ganhou, porque sempre acontecia alguma coisa em volta dela. Então, pra todo caso, foi legal. Gostei muito, devo lembrar que o episódio das termas, que foi muito divertido também, elas ficaram competindo pra ver quem tinha resistência maior. Então a obra em questão vai ter vários momentos que vai rir, então eu recomendo muito que você veja. E caso você tenha visto, você já sabe, né, todos esses momentos. E eu queria ressaltar o que eu achei e o que eu gostei. Falando sobre a Open e a Ending, a Open é muito criativa, junto da Ending. Na verdade, eu prefiro a Ending do que a Open, mas para todo caso, a gente viu que utiliza-se dos dois seiyus principais, tanto da protagonista da Hibiki como do Macho-san. A gente viu que a abertura é composta pelo desejo da Hibiki de ter, digamos que um belo corpo, então é focado nisso, a letra e é muito engraçada. Então eu recomendo que você veja melhor, porque a Open é muito boa, é uma das mais criativas do ano. Quanto a Ending, eu diria que é focado no Macho-san ensinando, falando sobre o nome de alguns músculos do nosso corpo, e ficou muito legal, porque é focado inteiramente nele, no Seiyu cantando, e ficou sensacional, sério, ficou perfeito. As aberturas e ending desse anime são incríveis, eu particularmente gostei. E lembrando que episódio 12 teve uma outra ending que eu achei bem okashi, pra se dizer, porque é bem diferente do normal, mas pra todo caso foi legal, só não chega no nível da primeira ending, mas eu devo dizer que ótimas aberturas engraçadas, condiz muito com a anime, são criativas, tem a graça, tem a característica principal da obra, tem o desejo da protagonista, e depois vemos, digamos que focado a ending, digamos que no Macho-san, que é também o personagem principal, podemos dizer que é um protagonista também. Então, particularmente, eu recomendo que você veja se você não ouviu, por conta de que eu gostei muito. Então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria ressaltar de Dumbbell Nankido Moteru, um anime perfeito. Acredito que o mangá tão espetacular, não é à toa que ganhou, digamos que uma adaptação para anime. É um anime que tem um ótimo potencial, digamos que para a segunda temporada. O mangá ainda está em publicação, então espero me divertir muito com o mangá, que provavelmente eu irei acompanhar, mas ainda com tempo, porque tem muita coisa também pra gente acompanhar de mangá, não é mesmo? Mas eu acho que o mangá vai ser tão legal quanto o anime, mas vamos ver o que vai acontecer na história. Se tiver uma segunda temporada, eu tô muito ansioso, acredito que deve apresentar waifus novas, personagens novos, pelo menos eu desejo e quero isso, mas primeiro a gente tem que ter o anúncio da segunda temporada. Mas como eu disse, potencial tem, o mangá só tem que vender bem, como acredito que deve vender.
E o Blu-ray deve ter um número alto de vendas, porque o Blu-ray também que vai ajudar nas vendas, por conta que eu acredito que esse anime não tem ainda muitas figures. A gente vai descobrir com o lançamento de figures agora, mas eu não me recordo de ter visto anúncio disso. Mas daí vai depender de Blu-ray, mangá, o original, e daí quem sabe a segunda temporada é anunciada logo logo, quem sabe final de 2020, 2021 lança, não é mesmo? Porque é uma história divertida, é informativa, então digamos que o autor é um gênio por ter criado isso. Eu particularmente gostei de Dumbbell Kido Moteru, por conta que a forma como é mostrado exercícios simples, extensão de tronco, exercício de trapézio, digamos que todos esses exercícios ajudam a aliviar vários tipos de dores, a você arrumar sua coluna, exercícios para ter cuidado com o seu pescoço, e eles sempre mostram, digamos que o cuidado que você deve ter, digamos que segurar um halter, acho que é halter que se diz, eu não lembro bem, mas é aquele negócio, aquele objeto que faz a musculação, digamos que é para fortalecer seu braço, é muito legal porque tem um jeito certo de se segurar, você tem que movimentar o cotovelo na direção correta, na posição certa, não é de qualquer maneira. Então o anime mostra, digamos que como deve ser feito, digamos que os exercícios, mas mostra os cuidados que se deve ter. Então particularmente eu gostei muito disso da obra. Tem mostrado que aquelas poses que o Macho-san sempre faz é um exercício de simetria que ele faz para, digamos que melhorar ou para musculação e fisiculturismo. Então é um tipo de posição que ele sempre faz, mas já é um treinamento que ele faz. Por isso que toda hora a gente vê que ele está sem roupa, ele está rasgando, porque ele já começa a fazer as poses. Então isso foi muito legal. Como ele diz, Daisuke Matsuru, ame, adore os músculos. E foi muito engraçado pelo final lá que ele fala, digamos que no templo, se vocês desejam algo do fundo do seu coração, peçam nesse membro inferior que vocês serão atendidos. Então foi muito engraçado. Pra todo caso, acredito que era isso que eu queria falar sobre a obra, pelo menos no momento atual. Então, tendo informações sobre, digamos que o mangá ou uma segunda temporada, a gente conversa mais, e também lançando a gente conversa mais. E vamos ver como é que o mangá vai ser, se vai ser tão bom quanto o anime, quem sabe conversamos sobre isso também. Para todo caso, é um anime perfeito, tá mais do que recomendado, espero que você veja se você não viu. Se você viu, espero que você tenha gostado do vídeo. E era isso que eu queria falar no momento atual. Obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Dumbbell Nankiro Omoteru. Mata na